Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. No podcast O Marqueteiro, trazemos as conversas que estão moldando o futuro dos negócios. Grandes histórias, insights inovadores e líderes que inspiram. Conecte-se com quem faz a diferença no mercado. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre empregabilidade 4.0, o papel das tecnologias educacionais na formação de talentos do futuro. E para falar desse assunto, nós convidamos a Andréia Mariano. Eu vou fazer uma apresentação rápida da Andréia para vocês, ouvintes que estão acompanhando o canal. A Andréia é formada em letras pela PUC de São Paulo, é colega lá da PUC, em cursos diferentes, né? É mestre e formação de gestores educacionais, possui pós-graduações nas áreas de legislação e tecnologias educacionais, administração universitária, inovação e competitividade. Tem mais de 26 anos de experiência em instituições de ensino superior, passando pela PUC, pela Fundação Getúlio Vargas, Univesp, e atua no momento como diretora acadêmica e líder na educação e empregabilidade. André, muito obrigado pela sua presença no nosso canal. É uma honra ter alguém da área de educação, ter uma pessoa que é colega da PUC aqui em nosso canal. Obrigado, professor Zanoni, pela oportunidade. Muito feliz, né, de ter esse papo, ter essa oportunidade de conversar com o senhor, conversar com os ouvintes do canal. E vamos falar um pouquinho sobre educação, sobre empregabilidade, ou invertendo, sobre empregabilidade e educação, temas tão relevantes. E Andréia, nós colocamos o título, né, Empregabilidade 4.0, porque a empregabilidade, os empregos, né, as profissões, os profissionais, eles sempre estão num processo de evolução. Não apenas por uma questão de acompanhar a evolução tecnológica, porque muitas vezes nós ligamos essa ideia de novo perfil profissional a uma questão tecnológica. E é claro, isso evidentemente acontece. Hoje nós estamos vivenciando uma realidade de redes sociais, de inteligência artificial, inteligência aumentada, enfim, nós temos várias tecnologias que vêm influenciando na maneira que os profissionais agem, né? E como as profissões elas reagem a tudo isso. Mas não é só uma questão tecnológica, existem mudanças acontecendo, né? Como o próprio mercado, as empresas, as organizações, a mundialização dos mercados, a mudança do comportamento das pessoas que estão mais exigentes e intolerantes com as coisas, e isso vem impactando no mercado de trabalho. Quais são os principais pontos que você percebe, André, de mudança hoje no que diz respeito à absorção desses profissionais no mercado de trabalho? Muito bom, professor. E é uma temática bastante interessante e cada vez mais divergente e ao mesmo tempo convergente, porque existe um anseio do emprego e junto à educação. E caminhamos ao mesmo tempo em uma geração, e eu sou de uma geração em que nós tínhamos quase a certeza de que com a educação nós teríamos um emprego. E hoje essa certeza ela não é garantida, né? Existem fatores, como o senhor bem citou, da tecnologia, que fez e traz essa incerteza de que talvez uma educação ela não traga como consequência um emprego imediato, porque existe junto uma consequência de qualidade e de formação que se exige a cada dia um modelo de atualização.
Então, respondendo o que o senhor trouxe, existe de cara uma necessidade urgente de associação do que é solicitado, como, por exemplo, um sujeito que precisa olhar para o mercado com um pensamento crítico muito forte, entendendo que a sua atuação ela precisa, por exemplo, estar associada à resolução de problemas complexos, dentro de um processo em que envolvem habilidades digitais que precisam ser associadas a esse cotidiano do trabalho, que precisa estar em diálogo constante com um processo formativo que dê conta dessas habilidades que são exigidas, num cenário em que a adaptabilidade e a colaboração, sem elas, você não consegue fluir no ambiente de trabalho. Então, é interessante que, mesmo em um cenário onde a educação é um passo de suma importância para o emprego, ela não garante o emprego. Ao conseguir, você precisa ter essas habilidades muito fortes no seu dia a dia, porque elas fazem parte daquilo que a gente atribui como soft skills e elas são muito valorizadas para a sua manutenção do emprego. Então, eu destacaria isso como ideia inicial do nosso papo. E às vezes é uma sensação minha, viu, André, que os jovens, né, que estão aí ansiosos para entrar no mercado de trabalho, eles imaginam que ter o conhecimento operacional das ferramentas, dessa tecnologia, é suficiente. E não é. Saber utilizar uma rede social, né, saber a existência das redes sociais, e como elas funcionam, e os algoritmos que envolvem aquela rede social, é uma pequena parte desse processo. Como você vai utilizar uma rede social, um chat GPT, um site, um aplicativo para as suas atividades dentro do seu negócio e que possa gerar valor para os contatos que ele tem na empresa com os outros colegas de trabalho, com a diretoria, com os fornecedores, com os demais parceiros de negócio, clientes, formadores de opinião, consumidores, quer dizer, hoje a organização é uma rede de relacionamentos, é um ecossistema, e a tecnologia, ela entra nesse caminho, e só a tecnologia não traz nenhum diferencial para a organização ou para ele como profissional. É saber incluir essa tecnologia dentro desse ecossistema. Essa é a minha visão. Né? Você vê dessa maneira? Como é que você enxerga essas questões? Vejo. O senhor estava falando e eu estava lembrando de um desenho animado que a gente vê muito em algumas redes sociais, em alguns charts. Sabe aquela figura quando você acha a lâmpada mágica e você tem 3 pedidos para fazer para o gênio? E aí você faz o primeiro pedido de bate-pronto, você faz algum pedido absurdo. Eu quero, sei lá, 100 hambúrgueres. Aí o gênio fala, faltam 2. Eu quero 100 refrigerantes. Aí o gênio te atende. Aí falta 1. Eu quero fazer tudo de novo. Então, assim, você precisa saber pedir. Você precisa saber como você usa as tecnologias a seu favor. Eu estou com um curso aqui para fazer, que é como você montar os prompts para a inteligência artificial. Que é, o que é isso? É como você conseguir fazer o pedido correto para a inteligência artificial. Como você vai conseguir escrever de uma forma que a sua solicitação possa ser atendida. Então, assim, não basta você ter na sua mão, não basta você ter as redes sociais na sua mão, não basta você ser bombardeado de todos os lados de informação, de comunicação. Como você filtra isso? Né? Eu sou uma apaixonada pelo LinkedIn. Então, dentro do meu segmento,
eu sou bombardeada diariamente por todo tipo de informação, quer seja de legislação educacional, quer seja de inteligência artificial, quer seja de empregabilidade, fora os 20 grupos de WhatsApp, os livros que eu começo a ler e começo a pegar outros. Então, assim, você tem que saber como você se organiza na sua vida, porque dessa organização você precisa gerar valor, porque você precisa entregar o seu trabalho e você já está pensando no passo seguinte que você quer dar profissionalmente na sua carreira. Dentro do que você está fazendo hoje e, de repente, uma adaptação com uma pequena guinada na sua carreira que você precisa fazer. Então, você precisa ter essa inteligência emocional para lidar com tudo isso à sua volta. Então, o jovem está no momento em que ele acredita que tem o domínio completo, mas se ele não sabe pedir, se ele não sabe o que fazer com tudo isso, se ele não sabe o que pedir para a inteligência artificial, eu estou brincando, ou pedir para o gênio da lâmpada mágica, ele não vai sair do lugar. Ah, o jovem de hoje em dia não quer um emprego, CLT, tá, tudo bem. O que ele quer, então? Tudo bem. Para aquilo que ele quiser, ele vai precisar dar o primeiro passo. O movimento que ele precisa dar, ele precisa saber como fazer esse movimento. Então, a gente precisa, neste momento e nesse processo, orientá-lo para que ele faça isso. E é um movimento que a gente pode fazer conjuntamente, com a nossa experiência e com a experiência que ele tem. Então, é um trabalho de 4 mãos. Sem dúvida. E eu fiz essa colocação, né, André, porque eu lido com jovens, né, de várias faixas, aqueles que estão iniciando na carreira acadêmica, né, aqueles que entraram no primeiro ano na faculdade, aqueles que já estão mais avançados, aqueles que já saíram e estão na pós-graduação, alguns que já estão na segunda pós-graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Eu lido com esses jovens. Eu vejo que eles estão muito dependentes dessa tecnologia, mas, ao mesmo tempo, falta, por exemplo, eu vou citar algumas percepções minhas, falta a ideia de comunicação, saber se comunicar. E saber se comunicar não usando apenas a voz, né? Mas usando o corpo como um todo. E uma comunicação que possa ser bidirecional, saber falar, mas, ao mesmo tempo, saber ouvir, né? Escutar o que o outro está também colocando, entender o que o outro está dizendo. Outra questão, aprender a liderar, né? E saber ser liderado, porque em certos momentos nós seremos liderados e às vezes teremos que assumir o papel de liderança. Outro ponto que eles precisam, saber trabalhar com projetos, né? Entender o que é um projeto dentro da empresa, dentro de uma universidade, e trabalhar com o projeto buscando recursos físicos, recursos humanos, recursos financeiros, recursos para que esse projeto possa se tornar realidade. Estas questões, eu coloquei apenas 3 percepções. É claro que você desenvolvendo liderança, uma comunicação ativa, assertiva, bilateral, né? Onde você consiga ouvir e consiga se posicionar. Todas essas questões, aí entra a questão tecnológica que vem facilitar. Poxa, um WhatsApp vai facilitar a comunicação, um Padlet vai me auxiliar no desenvolvimento de um projeto. Ou seja, as ferramentas, como o próprio nome está dizendo, são instrumentos que vão colaborar para aumentar a eficiência e a eficácia. Mas as ferramentas, elas não vão transformar você num líder, ou ajudar em você ouvir melhor o seu parceiro de negócio, o seu colaborador, o seu amigo, o seu cliente, enfim. Então, eu fiz essa provocação porque muitas vezes, quando fala de inovação, nós ficamos muito focados em inovação tecnológica, mas a tecnologia não resolve. Pelo menos essa é a minha visão, André. Eu não sou
especialista na área, mas eu vejo muito isso por conta da experiência que eu tenho com esses jovens. É verdade, professor. E a inovação não é criar algo novo, né? A inovação é ajustar ou alterar algo que já existe também, né? Da sua prática diária, né? Então, é ajustar uma comunicação falha, é ajustar a rota de uma situação posta em um projeto. E o senhor é perfeito, né? Quando o senhor coloca, porque a tecnologia ela é um meio para chegar a algum lugar. Então, existem situações que são humanas, né? E essas conexões, essas relações, elas são muito mais ainda importantes. A tecnologia ela não resolve tudo, né? Se fala muito, né, em relação à educação à distância, né, que é bastante valorosa e tem muito a andar, de como os tutores inteligentes vão substituir isso, aquilo, outro, mas sem o professor não existe processo formativo, né? Então, sem as relações humanas em uma condução de um projeto, na discussão, estabelecendo ali as comunicações eficazes entre os vários atores de uma empresa, entre as áreas existentes, a gente não chega em nenhum local. Então, a tecnologia ainda é meio. E a gente precisa, de alguma forma, achar um meio termo para que isso ainda prevaleça. Então, em relação aos jovens, quando a gente encontra algumas situações, no meu dia a dia eu vejo, é um pouco triste quando a gente pega um jovem que, por exemplo, ele é muito bom nas redes sociais do Instagram e do TikTok, mas ele não consegue preencher o currículo dele no LinkedIn. Eu falo, nossa, que coisa estranha. Então, assim, que associação de valores. Ou ele não consegue organizar o currículo dele, não precisa ser no LinkedIn. Ele não consegue organizar o currículo dele para conseguir encaminhar para uma empresa. Mas no Instagram ele se sai muito bem. Então, assim, tudo bem ele se sai muito bem no TikTok, no Instagram, não é isso. Mas, assim, que percepção de valor ele entende para a vida dele enquanto educação e relação de emprego. Porque a gente tem vagas sobrando no mercado e, de alguma forma, a gente precisa preparar os jovens em todas as esferas do mercado para que essas vagas sejam ocupadas. Então, me preocupa um pouco como isso ainda se destoa. E eu estou falando do básico. E quando a gente avança para essa fala do senhor, imagina esse jovem entrando em uma empresa e tentando se relacionar de forma, em termos de comunicação, estabelecendo conexões para que o trabalho dele flua, né? Porque ele precisa fluir de forma institucional em uma posição de trabalho, né? Então, a gente precisa preparar ele para isso, né? E como que a gente faz, né? Se a gente tem aquela parcela da sociedade ainda que as estatísticas chamam de neném, né? Então, é temerário essa faixa. Mas é um desafio que a tecnologia, de alguma forma, trouxe, principalmente com as redes sociais, e como a gente vai achar o meio termo para tirar essa grande parte dessa galera desse bloco ainda que está marginalizado por não querer a educação e não querer o emprego ainda como forma de buscar o seu espaço na sociedade, né? E às vezes eles acabam, né, Andréia, fugindo, né, desse processo, né, pela dificuldade que enfrentam, e aí caminham alguns para o empreendedorismo e saem montando empresas e as startups, e eu vejo que esses problemas não são minimizados nessas startups e nessa atividade de empreendedorismo. Às vezes até eles têm boas ideias e a empresa começa a crescer, mas chega num ponto que eles não têm como crescer mais, porque eles sentem todas essas dificuldades, né? Porque uma hora essas dificuldades ou deficiências
elas batem na porta, né? Chama a responsabilidade deles, né? E mesmo aqueles que falam, não, mas eu vou me tornar influencer na internet, eu vou criar alguma coisa, eu vou ganhar dinheiro disso, daquilo, mesmo nessas profissões, você percebe que é uma pequena parte desses influenciadores que acabam se tornando bem-sucedidos, porque também falta essas habilidades quando eles vão para os meios digitais e tentam utilizar os meios digitais como forma de criar negócios, criar atividades. Então, hoje, uma série de empresas são abertas e fechadas por falta destas competências e destas habilidades. Então, não adianta escapar. Não adianta falar, não vou entrar, não vou procurar uma empresa, um emprego formal ou algo que esteja ligado a uma organização e eu vou criar a minha. E dessa maneira eu fujo das questões que são necessárias. Isso não é verdade, né? Também sentem a mesma dificuldade. E olha só, né, professor, da mesma forma que 1% daqueles que tentam futebol conseguem ficar milionários, muito poucos nas redes sociais vão conseguir o êxito. Mas olha que interessante, né? Porque quando, da mesma forma que a tecnologia ela vem para trazer grandes benefícios, e a gente não pode negar, né, todos os momentos de ruptura no sentido de avanço, e isso é muito valoroso para a nossa sociedade, a história fala isso, ela também traz grandes vazios sociais, porque grandes parcelas vão usufruir desses benefícios e grandes blocos também da população ficam para trás, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, nem vou longe, eu nem vou lá para o Nordeste, nem vou para o Norte, eu vou ficar nas periferias da cidade de São Paulo. A gente tem números consideráveis de pessoas na periferia, de estudantes, que não têm acesso à internet agora, nesse exato momento, né? Que não têm acesso aos computadores da rede pública de ensino. Então, de repente, o que é muito fácil para a gente, em relação para o jovem, né, a conseguir ter acesso a uma rede como o LinkedIn, e outras redes, estou falando, mas tem outras redes também gratuitas, onde eu falo LinkedIn, lá você consegue estabelecer muitas conexões e você consegue, enfim. O jovem da periferia não sabe que existe por falta de acesso mesmo e por falta de conhecimento, né? Porque sem o conhecimento eu não consigo dar o passo seguinte. Então, a tecnologia, como qualquer outro movimento de avanço social, ele traz benefícios imediatos, mas ele também traz consigo esses grandes vazios, né, essas grandes lacunas em que deixam momentaneamente, assim a gente espera, uma camada expressiva de pessoas fora desse espaço, né? E aí, se a gente vai para outros estados, onde de repente a gente vê escolas onde não tem o mínimo de condição possível, né, para as crianças terem acesso à educação, aí nem se fala, né? Então, a tecnologia, e a gente está falando de tecnologia, ela tem esses dois universos, né? Que a gente precisa ter esse entendimento também para poder entender que é difícil o emprego para essa realidade também da população. E quando eu sou, às vezes, convidado por instituições, por empresas para falar sobre isso, né, André? Eu costumo brincar um pouco, né? Apesar de ser algo extremamente sério, mas eu costumo fazer a seguinte conexão, né, com a palavra talento. Eu digo para eles que, durante o bate-papo, que as empresas nós vamos encontrar apenas dois tipos de profissionais.
Eu falo que é o talento, né? E o outro, eu brinco dizendo que é o estalento, né? Então, é o talento de aquela pessoa lenta, que não acompanha os movimentos de mercado, os movimentos da empresa, enfim. Então, eu brinco com a palavra, né? Dizendo o talento e o estar lento, né? E esse segundo perfil, ele vai desaparecer, sem dúvida alguma, né? Então, o que é necessário para que você tenha talento? É isso que nós falamos, criatividade, que você tenha propósito. Eu acho que é importante que o jovem tenha um propósito e busque conexões que comunguem do mesmo propósito, que eles possam ser resilientes. A resiliência é um ponto importante, que eles possam ser éticos, que eles possam ter uma moral elevada, né? Porque usar a tecnologia sem moral e sem ética é uma arma, né? Quando você usa a tecnologia com ética e com responsabilidade, uma moral elevada, isso é uma ferramenta maravilhosa para você alavancar a sua vida, para você se desenvolver. Mas não utilizando dessa maneira, as ferramentas tecnológicas são grandes armas, né? E nós estamos vendo o quanto as pessoas estão usando as redes sociais para manipular, para prejudicar, para fazer fake news, para dar golpe. São as mesmas ferramentas. É a mesma rede social que é usada para o bem, ela também é usada para o mal, né? E isso é importante, que esse talento ele esteja ligado a um propósito, uma resiliência, uma moral elevada, e é claro, espírito de liderança, saber trabalhar em grupo, em equipe, e aí vai formando esse talento, esse profissional diferenciado. E se eles não tiverem estes atributos, vai ser muito difícil competir com inteligências artificiais, realidades aumentadas, enfim, estas questões. Então, eu vejo, né, André, que o único caminho é você investir no seu talento, né? Desta maneira que eu coloquei. É perfeito, mestre, é isso mesmo. Investir no talento e ter a educação como propósito, né? Isso que o senhor trouxe é extremamente importante e conseguir esses itens é, sem dúvida alguma, o caminho da educação, pela educação. Então, você investir em você, buscando, tendo um objetivo, né? E no primeiro momento, quando você está ali no seu início, você talvez não consiga muito bem identificar qual é o seu objetivo final. Você talvez não consiga, você ali como jovem, né? Você talvez não consiga identificar onde você quer chegar, mas o importante é você persistir na educação, buscando conhecimentos, e você pode buscar conhecimento de ordem geral, daquilo que se fala no momento, você selecionar uma área específica e você se dedicar e você estudar. O acesso hoje ao conhecimento ele é muito mais fácil. Então, a minha graduação, quando eu fiz lá em 98 na PUC, ali na Monte Alegre, eu ia na biblioteca, a professora Nadir Kifuri, eu fazia pesquisas para pesquisar um livro, eu ia lá no arquivo, então eu pesquisava o livro no fichário. Hoje é tudo muito mais fácil, então o acesso ao conhecimento hoje é muito mais tranquilo. Então, a dedicação em buscar o conhecimento hoje. Então, pelo conhecimento, você consegue adquirir esses princípios que o professor Zenoni trouxe, né? De ética, de princípios, de moral, de princípios daquilo que você quer atuar em termos de carreira. Esses pilares que são muito solicitados pelas empresas, as hard skills, que são as questões técnicas, as soft skills, que são as questões socioemocionais. Então, você pode ser muito bom tecnicamente, e aí você é contratado, e aí depois lá internamente você não consegue se relacionar, você não consegue se comunicar, você não consegue estabelecer conexões entre seus colegas de trabalho,
e aí você é demitido, e aí você fala, nossa, mas eu executava o técnico tão bom, por que eu fui demitido? Porque você não consegue se relacionar. Então, principalmente hoje, o relacional é muito importante. Então, você precisa se preparar para este momento. Porque apesar de termos grande número de vagas, as empresas precisam valorizar o ambiente. E o ambiente é valorizado pelas pessoas. Então, quem traz isso para você é a educação. Então, a educação ainda é o caminho para o sucesso. Sem dúvida alguma. André, chegamos ao final do nosso bate-papo. É um bate-papo gostoso, né? É um bate-papo muito gostoso, porque falamos de coisas assim que são necessárias, são reflexões importantes, reflexões que as empresas e a sociedade, de uma maneira geral, têm que começar a se preocupar, né? Eu acho que você trouxe uma contribuição muito bacana, né? Trazendo esta visão da educação e a importância dessa educação, não uma educação que vem de cima para baixo, ou seja, que as instituições levem a educação, mas como uma parceria, né? Uma parceria entre as empresas, uma educação que está em parceria com as instituições de ensino, com as instituições de pesquisa, mas que também está em parceria com os alunos, com os pais dos alunos, né? Porque eu acho que é a união destas pontas é que forma uma educação adequada, né? Não podemos entregar para as instituições de ensino a responsabilidade de educar. A educação, ela é parte de um conjunto, né, de stakeholders, vamos colocar assim, que cada um tem uma responsabilidade muito importante. E o jovem, ele tem que aprender e ir atrás também de atividades que melhorem a sua educação, que não estão apenas nas instituições de ensino. Eu, por exemplo, eu adoro teatro e vejo muito pouco, né, de jovens assistindo peças que são maravilhosas, né? Eu vejo pessoas de uma idade mais avançada, aí sim, indo nas peças de teatro, eu vejo peças maravilhosas, vazias às vezes, né? E poucos jovens. E isso é ruim, porque eu acho que a cultura, a arte, numa peça de teatro, um bom filme, um bom livro, uma música adequada, isso faz uma diferença enorme, né? Para você se educar, né? Não só não basta só entrar numa instituição de ensino, no meu modo de ver. Mas eu agradeço demais a sua colaboração, André. Nós estamos fechando o nosso bate-papo. Eu gostaria de deixar à vontade para você falar com os nossos ouvintes, deixar um contato, enfim, falar um pouco mais, complementar um pouco o teu trabalho para os nossos ouvintes. Professor, eu gostaria de agradecer a oportunidade, assim, fiquei muito feliz com o contato, fico muito feliz em contribuir com o bate-papo do canal. Eu queria deixar uma mensagem. É importante, o que eu faço muito, e eu acho que isso pode ajudar bastante quem está buscando emprego e se manter no emprego. Esteja em movimento, em constante movimento. Estabeleça conexões. Construa dentro da sua rede de atuação, quer seja na área de educação, financeira, marketing, construa uma rede de conexões e busque aprender dentro desta rede. Estude, leia, na medida do possível, aquilo que você acredita que vai trazer conhecimento para você e, a partir desse conhecimento, o que vai gerar novos saberes. Saberes estes que você pode colocar em prática. Não desperdice tomar um café. Vá tomar um café, vá trocar ideias, compartilhe, ouça, troque experiências, aprenda com seu colega, aprenda com seu professor. Esteja em movimento constante. Eu estou lá no LinkedIn, você pode procurar, Andréa Mariano.
manda uma mensagem que a gente pode trocar ideias, a gente pode conversar, e o que eu puder contribuir vai ser sempre um prazer. Obrigada, professor Zenoni. Imagina, nós é que agradecemos essa aula que você deu. Nós até combinamos antes de iniciar, olha, não queremos dar aula no podcast, mas o nosso lado acadêmico sempre aparece, né? E foi uma aula maravilhosa, foi um bate-papo bem gostoso que nós tivemos. E eu queria aproveitar e antes de encerrar também falar para os nossos ouvintes, né, que o canal de podcast tem uma série de entrevistas sobre temas variados de marketing, de gestão, né? A minha área é mais a área de marketing, mas nós procuramos no canal de podcast trazer temas, como nós falamos agora, ligados à educação, tem temas ligados ao mercado esportivo, ao mercado de hospitalidade, de entretenimento, enfim, o podcast ele é bem variado e eu queria aproveitar, tem alguns ouvintes, né? Eu recebi 2 contatos recentemente que disseram: professor, o seu canal é muito bom, nós gostamos bastante. Poxa, mas o nome do seu canal, Marqueteiro, e eu costumo dizer que ele surgiu justamente como uma provocação, né? Porque muita gente traz, né, a ideia pejorativa do marketing, né? Como quando alguém faz algo errado, quando coloca um político ruim no poder, né? Quando lança um produto que não cumpre a sua função, normalmente as pessoas colocam, né? Isso é coisa de marqueteiro. E isso suja a nossa profissão, que é uma profissão de pesquisador, que analisa o comportamento das pessoas, o comportamento do mercado, o comportamento de consumo, e tenta levar para as organizações estas pesquisas e esses estudos para que as empresas possam produzir algo que, de fato, possam gerar valor, agregar valor aos consumidores, tornar a vida desses consumidores melhor. Então, o propósito do nosso canal é justamente desmistificar essa ideia que foi colocada em relação ao papel do marketing das organizações, né? Assim como toda e qualquer profissão. Então, eu queria pedir para que vocês acompanhem as demais entrevistas, que curtam, passem também para outras pessoas o canal, para que eles possam ouvir, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo, que é gratuito, né, e vai ser sempre. Nossa ideia é não vincular uma questão econômica no canal. Vocês acompanham, nós não temos nem patrocínio, não temos apoio, justamente porque a ideia do projeto é uma ideia de levar para as pessoas um pouco do que recebemos. E eu e a Andréia recebemos muito na vida, né? Dos nossos mestres, das nossas instituições de ensino, né? Das nossas atividades profissionais, nós recebemos bastante. Então, dessa maneira, nós devolvemos um pouquinho do que nós conquistamos, do que nós recebemos de presente, nós devolvemos para o mercado. Quero agradecer mais uma vez a professora Andréia e dizer que na semana que vem tem uma nova entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito
para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!